Olá a todos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de falar para vocês sobre uma passagem que está escrita lá em Levítico, capítulo 10, 1 ao 7. Fala sobre a morte de Nadab e Abiú. É um dos episódios mais severos e teologicamente densos ali do Pentateuco. Eu quero lembrar a vocês que isso é uma opinião minha particular. Isso não é doutrina, isso é só um ensino dentro do meu conhecimento. Eu estava lendo e eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que falou comigo a respeito. Então eu quero estar passando para vocês. Eu espero que todos estejam bem e que Deus possa abençoar a vocês no momento que vocês estiverem ouvindo isso, para que vocês possam absorver o que for possível. Eu vou começar falando para vocês quem eram Nadab e Abiú. Eles eram os filhos mais velhos de Arão, portanto, eles eram sacerdotes. Eles tinham sido consagrados recentemente. Você pode ver isso lá em Levítico, no capítulo 8 e no 9. E eles presenciaram as manifestações diretas da glória de Deus, que a gente vê lá em Êxodo, no capítulo 24, ali do 9 ao 11. Ou seja, eles não eram ignorantes nem leigos quanto à vontade de Deus e quanto às atribuições deles. O que eles fizeram? Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eles tomaram cada um o seu incensário. Eles puseram fogo nele e sobre o fogo do incenso e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Nós sabemos que era proibido a eles que oferecessem fogo estranho, né? Isso está lá em Levítico, no capítulo 10. O texto hebraico ele usa Esará, fogo estranho, não autorizado. Não era necessariamente um fogo pagão, mas era um fogo não ordenado, não permitido por Deus. Nós tivemos então uma punição para eles. Está escrito assim: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10, versículo 2. O mesmo fogo que havia consumido o sacrifício legítimo, que a gente vê lá em Levítico 9, no 24, que agora consumia os sacerdotes desobedientes. Isso mostra continuidade, não contradição no agir divino, ou seja, era uma ação linear, algo que Deus ele fazia de forma única e não podia ser quebrada. Vamos falar sobre o princípio teológico declarado por Deus. Está escrito assim: aos que se chegarem a mim, santificar-me-ei, e diante de todo o povo serei glorificado. Isso está em Levítico, capítulo 10, versículo 3. Esse versículo ele é um versículo chave. Quanto mais próximo alguém está de Deus, maior o grau de responsabilidade. Aí nós temos algumas possíveis causas específicas, e o texto ele não explica detalhadamente, mas o próprio contexto ele sugere as hipóteses cumulativas. Quais são a desobediência ritual? Deus havia determinado exatamente a origem do fogo que eles usariam, que tinha que ser do altar, o momento e o modo do incenso. Isso a gente consegue ler lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 9. A iniciativa autônoma no culto. Eles fizeram o que não lhes fora ordenado. No sistema levítico não existe culto espontâneo. Existia regra. E nós temos também uma possível embriaguez. Logo após o episódio, nós vemos escrito assim: vinho ou bebida forte não bebereis. Isso está lá em Levítico 10, versículo 9. Isso indica, não estou afirmando, que pode ter havido influência de álcool, embora o texto não afirme explicitamente para nós. O silêncio de Arão. E Arão se calou. Levítico 10, 3. No hebraico, o verbo indica aceitação reverente, não indiferença. É uma submissão absoluta ao juízo divino. Nós temos então implicações teológicas profundas sobre esses eventos que eu narrei anteriormente. Deus ele não aceita culto segundo a vontade humana. Intenção boa não substitui obediência.
Santidade, ela precede misericórdia no acesso ao sagrado. A misericórdia existe, mas não banaliza o sagrado. O episódio fundamenta o temor sacerdotal. O sacerdócio, ele não é um privilégio, ele é um risco. Nós temos paralelos bíblicos aí importantes que, para mim, né, eles remontam ao caso de Nadab e Abiú. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, nós vemos que Uzá, ele toca a arca, e ele morre. Nós temos também, lá em Atos, no capítulo 5, Ananias e Safira. Vejam, nós temos também Caim oferecendo um sacrifício que não foi aceito. Todos eles, para mim, eles tratam do mesmo princípio, que a proximidade com Deus, ela exige obediência rigorosa. Eu quero dizer para vocês que quando eu estava lendo essa passagem sobre Nadab e Abiú, eu comecei a ter uma visão diferenciada da santidade, daquilo que Deus espera. E vejam, eu quis fazer um paralelo aqui, trazer um paralelo aqui, apesar de 2 Samuel estar em Velho Testamento, e Ananias e Safira a gente já vê que já está no Novo Testamento, em Atos, ali no capítulo 5. E para mim também, falei ali de Caim, Velho Testamento, mas para mim são todos paralelos. E eu gostaria aqui de colocar um parênteses, uma observação, fazer uma leitura jurídica, teológica, né? Sobre uma ótica aí quase que normativa. A lei cultual, ela é taxativa, ela não é exemplificativa. Ou seja, trazendo aí para o português mais simples, é uma coisa clara e que não abre margem para ser alterada, né? Nós vemos que Nadab e Abiú, eles violaram a norma de competência e procedimento. Eu peço desculpa para vocês porque às vezes eu tenho o meu jeito um pouco do meu lado advogado de falar, né? Eu sou advogado também, mas eu preciso que vocês tenham compreensão clara de como isso funciona, mesmo porque eu creio que tudo que é humano é cópia daquilo que Deus mesmo definiu na eternidade. Nós vemos também que a sanção, a punição para aquilo, né, para aquela norma de competência que eu disse anteriormente, de procedimento que Nadab e Abiú eles violaram, a sanção, né, a punição, ela é imediata. Por quê? Porque preserva o sistema. Eu falei anteriormente que quanto mais próximo você está de Deus, mais você tem que observar tudo isso. A sanção, ela é imediata, né? Como eu disse anteriormente, para preservar todo aquele sistema definido, né? Passado por Deus ali a Moisés, a Arão. E nós vemos ali que a relação, né, entre Nadab e Abiú, que está ali em Levítico 10, e a epístola aos Hebreus, ela é direta, ela é estrutural e ela é teológica. Nós vemos em Hebreus que não há citação de um episódio assim, nominalmente, não falando, mas a gente vê uma reconstrução do princípio que ele inaugura, né? O acesso a Deus é possível, mas não é trivial, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou procurar ser rápido para que esse vídeo não fique extenso. Nós vemos que Deus, ele não muda. Deus é o mesmo. A santidade de Deus que existia ali em Levítico, nós vemos que é a mesma santidade que existia quando nós lemos ali Hebreus, né? Levítico 10, está escrito assim: aos que se chegarem a mim, santificar-me-ei. Levítico 10, 3. Por quê? E em Hebreus está escrito assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Isso está lá em Hebreus 12, 29. Hebreus retoma a imagem do fogo, não como uma metáfora, né, poética, mas como uma continuidade teológica.
o fogo que consome Nadab e Abiú, ele é o mesmo fogo que fundamenta a reverência cristã. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, e tenhamos a graça para a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Vamos falar um pouco sobre o acesso a Deus, daquele ritual rígido a uma mediação perfeita, né? Vamos falar sobre Nadab e Abiú. O acesso era restrito. A mediação ali, ela foi imperfeita. E o resultado, o erro deles, causou a morte. Nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 10, 19, escrito o seguinte: nós temos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vejam, acesso ali de Nadab e Abiú, que era restrito, hoje está em nossas mãos através do sangue de Jesus. É o que diz Hebreus 10, 19. Aqui nós temos então um ponto-chave. O problema não era que o acesso era santo, o problema era que o mediador era falho. Hebreus, ele nos alerta, ele diz que não há aí eliminação do perigo a este acesso. Ele transfere a segurança do ritual para a pessoa do mediador, né? E a mediação, hoje nós sabemos que está nas mãos do nosso Senhor. O sacerdócio ali para Nadab e Abiú, ele tinha risco mortal. O sacerdote, ele entrava ali naquele ambiente por conta e risco, e sabendo, obviamente, que as regras ali naquele momento não podiam ser quebradas, e eles morrem no exercício ali do ofício deles. Lá em Hebreus 7:26 está escrito o seguinte: ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele quem? Jesus. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inculpável, sem mácula. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é apresentado como um sacerdote como um sacerdote que não erra, que não morre no exercício do culto, e que não oferece fogo estranho, mas que oferece um sacrifício perfeito. Vamos fazer aqui então uma verificação de fogo estranho versus sangue superior. Lá em Levítico 10, nós sabemos que aquela oferta que Nadab e Abiú fizeram, ela não foi ordenada. Ela foi baseada numa iniciativa humana, quebrando todos os preceitos, todos os princípios. Lá em Hebreus, capítulo 9, no 12, está escrito o seguinte: não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Eu fico assim, de boca aberta, quando eu leio essas coisas e eu começo a entender uma das funções do nosso Senhor e Rei, não é? E isso é perfeito. Eu peço desculpa para vocês aí por qualquer barulho estranho aí, mas estou no meu apartamento e tem uma rua aqui do meu lado, né? Bom, retomando, eu vou ler de novo Hebreus 9, 12, está escrito o seguinte: não com sangue de bodes, para retomar o raciocínio, não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. Nós temos então aí um contraste, que para mim, ele é quase jurídico. Nadab e Abiú, eles oferecem algo que Deus não pediu, mas Cristo oferece exatamente o que a justiça divina ela exige. Nós estamos falando aqui sobre legalidade. Aqui fica muito claro que nós podemos ter acesso ao nosso Deus através desse sangue.
nós então podemos verificar que existe uma correlação entre a desobediência sobre a lei e o desprezo da graça que nos foi dada. Hebreus ele faz uma aplicação direta, quase ameaçadora. Se aqueles que não escaparam quando rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Isso está lá em Hebreus 12, 25. E ainda, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Ou seja, Nadab e Abiú são um precedente. E o Novo Testamento, ele não suaviza isso, ele intensifica essa mesma responsabilidade. Eu volto a dizer aqui, eu quero abrir aqui um parêntese, que eu não estou com isso aqui querendo criar uma doutrina, isso é um entendimento da minha pessoa. E vocês podem orar, submeter isso a Deus e verificar a validade disso, espiritual. Eu não estou querendo aqui obrigar ninguém a nada. Eu estou trazendo para vocês uma informação que o Senhor ele trouxe a mim, e eu quero crer que essa informação ela tem que ser passada para frente, para que vocês tenham acesso a ela. Nós temos então ali uma verificação do temor ritual ao temor filial, não sentimental. Hebreus ele não elimina o temor, ele o purifica. Chegamos, portanto, com confiança ao trono da graça, Hebreus 4,16. Mas confiança é diferente de irreverência, e graça é diferente de banalização. O trono é de graça, mas ele continua sendo o trono. Eu vou sintetizar teologicamente para vocês isso em uma frase. Nadab e Abiú, eles mostram o perigo de se aproximar de Deus sem mediação perfeita. Nós temos aí, anteriormente eu disse, o resultado disso. Mas Hebreus revela que essa mediação, ela agora existe. Mediação perfeita. Mas o Deus que ela nos conduz continua absolutamente santo. Quero repetir, Deus não muda. Eu quero utilizar os casos que eu trouxe aqui de forma analógica, para nós fazermos um comparativo. Não vou entrar em detalhes hoje sobre Uzá, sobre Ananias e Safira. Pretendo fazer um vídeo exclusivo sobre o que aconteceu ali com Uzá, sobre o contato dele com o que era sagrado, e sobre Ananias e Safira, sobre a mentira no coração do culto. Mas eu quero fazer aqui um resumo para vocês de forma rápida aqui, esses casos que eu trouxe, para que nós pudéssemos olhar para aquilo que aconteceu com Nadab e Abiú, e também para que nós pudéssemos olhar isso de forma tal que nós pudéssemos entender que nada mudou, né? Principalmente com relação ao nosso Deus, com relação ao nosso intercessor perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que verteu o sangue na cruz do Calvário. Então nós temos o seguinte: Nadab e Abiú foi um culto não autorizado. Quero que vocês vão até Levítico capítulo 10 e leiam, para que vocês possam entender. Não fiquem presos ao que o William está falando. Houve ali uma violação do procedimento cultual. Violação, essa é a palavra. E havia um procedimento cultual específico, inquebrável. Havia um fogo ali não ordenado, ou seja, procedimento quebrado. E houve uma sanção, resultado, uma morte imediata. Nós temos ali então que isso tudo aconteceu dentro de um contexto que era a consagração do sacerdócio. Então eu quero depois que vocês vão também lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e que vocês leiam sobre o contato indevido de Uzá com o que é sagrado. Vejam como isso nos leva ao que aconteceu ali a Nadab e Abiú. Alguns podem julgar, não quero entrar nesse detalhe agora, mas Uzá, ele toca na arca para ajudar, porque ela ia cair.
É o que o texto ali relata. Vou parar por aqui. Então, nós vemos que Deus ali, ele não admitia que algumas coisas acontecessem. Eu creio que Deus não admite ainda hoje que algumas coisas aconteçam. Não fosse o sangue de Jesus sobre a nossa vida, não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos fulminados. Então, houve uma violação de normas de competência. Essa é a palavra. Infelizmente, houve uma morte imediata ali de usar. O contexto onde isso ocorreu foi ali no translado da Arca de Jerusalém, né? E, por favor, preciso que vocês vão até lá e deem uma lida nisso. Depois eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso. E nós temos também, para mim, que está um assunto que está ligado ao que é sagrado, a Deus, à nossa proximidade, a nossa competência, ao que nós assumimos diante do Senhor. Nós temos também ali em Atos, no capítulo 5, o que aconteceu com Ananias e Safira, que foi a mentira, né? No coração ali do culto. Havia uma oferta parcial ali apresentada por Ananias como sendo uma oferta total. Mentira, eles mentiram. Então houve a violação da verdade, da comunhão e santidade interna. Sanção, resultado, que aconteceu em função disso? Houve a morte imediata de um e depois da outra. Tempo depois, salvo engano, salvo melhor entendimento, meia hora depois, 3 horas depois, agora não me recordo. Preciso ir lá dar uma corrida lá, dar uma lida de novo. E o contexto foi ali no momento ali da fundação da igreja. Bom, eu quero concluir então esse vídeo para que ele não fique muito extenso. Eu não sei mais quantos minutos eu estou aqui, mas parece que eu já passei dos 20 minutos. Então eu quero concluir. Tá? Fechando ali, fazendo uma conclusão cristológica ali, usando Hebreus como base. Tá? Por favor, deem um pulo lá e leiam. Mais uma vez estou pedindo. Nós temos a certeza de que o acesso a Deus ele é real, mas o perigo, meus amados irmãos e irmãs, ele continua. A nossa segurança, ela está somente no mediador perfeito, que é Cristo. Se nós estamos sem Ele, nós somos como Nadab, Uzá e Ananias. Entenderam? Há um perigo na forma como nós buscamos, na forma como nós vivemos a nossa relação com o Senhor. É lógico, nós que somos cristãos, cremos na mediação, na intercessão, aquilo que é feito através do sangue de Jesus, mas eu preciso que vocês prestem atenção nesse ponto. Deus, ele não mudou, ele não muda. Ele leva a sério tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Nós temos que buscar essa santidade, temos que buscar essa melhoria contínua, constante diante do nosso Deus. Nós temos que ler, entender, usar Cristo como o nosso, o nosso exemplo perfeito. Porque ele veio, viveu, não pecou, se entregou. Como ele disse, minha vida ninguém atira, eu a dou. E eu louvo a Deus por isso, porque nós estaríamos perdidos se Cristo não tivesse feito isso. Então nós temos que buscar isso. Eu peço desculpa se foi um pouco complexo no meu jeito de falar, e eu não consigo falar de forma muito mais simples que isso. E eu peço a vocês que peçam ao Espírito Santo que dê clareza para vocês sobre tudo isso que foi dito aqui. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele dê clareza, que Ele dê força, graça, saúde, em nome de Jesus, a cada um de vocês. Amém?